Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Programa Despertar Espírita está de volta, sempre com o objetivo de trazer informações, luzes, aquilo que cada um está precisando receber. Tomara que cada um possa receber desse programa e ao longo do programa aquilo que está esperando, porque com certeza vai receber aquilo que está precisando. E é para isso que estamos mais uma vez aqui reunidos. E nesta edição do Despertar Espírita, a proposta é mostrar para quem é assíduo frequentador, para quem é trabalhador na casa espírita, não traremos nenhuma novidade. Mas quem sabe para o público que está desejoso de uma informação, que está querendo frequentar uma casa espírita, como é que se chega numa casa espírita? O que é, afinal de contas, uma casa espírita? O que eu posso esperar indo a uma casa espírita como frequentador para assistir uma reunião doutrinária? Eles falam lá em reunião doutrinária. O que é uma reunião doutrinária na casa espírita? O que é o passe? O que é a água fluidificada? E tantas outras informações que às vezes se recebe sem saber exatamente do que se trata. Então, até por isso, nós vamos quebrar um pouco hoje, digamos assim, o rito. E o Espiritismo não tem nenhum rito, né? Mas o nosso ritual aqui do programa, né? de abrir esse nosso diálogo, essa nossa conversa com os nossos parceiros, né? Das edições anteriores, e eu espero por muitas edições. O Jorge Brandão, a Márcia de Fô, o Diógenes Chaves. Então, a proposta hoje é mostrar um pouco da casa espírita, porque será impossível mostrar num único programa. Então, para que se tenha uma ideia, e é por isso que eu estava falando aqui na abertura, em quebrar um pouco, né, o rito. Protocolo fica melhor colocado. Protocolo dos programas anteriores. Como é que a gente começa, né, os trabalhos, digamos assim, numa casa espírita? Com a leitura de uma mensagem, que eu vou pedir que, como se faz, o Diógenes abra aleatoriamente e nos traga a mensagem que nós vamos partilhar hoje com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores e internautas. Diógenes. Perfeito. Vamos lá. Agentes do contra. A lembrança amarga não consertará o passado. A tristeza não lhe trará luz ao pensamento. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. O azedume não pacifica o mundo íntimo. A revolta não lhe fará ver o caminho justo. A crítica é fator de mais solidão. A irritação é a companheira do fracasso. A intolerância afasta a simpatia. O ressentimento é veneno em você mesmo. A condenação é treva que se espalha. Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Importante sempre é a harmonização. E para continuarmos nesse clima de harmonização, também se faz uma prece, que hoje eu peço que a Márcia, né, faça então a prece de abertura, a prece de harmonização para a sequência dos nossos trabalhos, Márcia. Perfeito. Então, para aqueles que quiserem se sentirem à vontade, fechar os olhos para que possam se concentrar melhor, fiquem à vontade. Oremos. Pai de infinito amor, Mestre de pura bondade, benfeitores queridos, que nesses momentos as melhores vibrações possam permear esse ambiente, nos auxiliando a todos, encarnados e desencarnados, possibilitando-nos as vibrações salutares, necessárias para o despertar de consciência, para a ampliação de nossa receptividade, para o equilíbrio de nosso corpo físico. Que esses bálsamos de paz e de amor permaneçam conosco no decorrer das atividades, deste estudo, dos trabalhos que se iniciam. Que
Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E na sequência, normalmente se tem aquilo que se chama doutrinária, a abordagem de algum tema. Nosso palestrante hoje, então, para nós passarmos essa ideia aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas, o nosso palestrante é o nosso convidado, Jorge Brandão. E o tema é: o que é uma casa espírita? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos, né, que nos honram com a sua audiência, com a sua atenção, né, porque estamos juntos, né, somos todos aprendizes e nós aqui aprendemos muito cada vez que nós nos encontramos. E antes também, porque nós temos que estudar com muito carinho, com muita alegria, os temas também que são colocados. Então, eu começaria dizendo que a primeira casa espírita, que foi fundada por Allan Kardec, na Sociedade Espírita Parisiense, porque Kardec sentiu a necessidade que, naquela época, as reuniões aconteciam nas casas, nos lugares, até em lugares públicos, e ele sentiu a necessidade de organizar, estudar e fazer com que houvesse um local próprio para isso. Então surgiu a primeira casa espírita do mundo, na França, em Paris, a Sociedade Espírita Parisiense. Eu gostaria também de falar que talvez a gente precise dizer o que não acontece na casa espírita, porque aqueles irmãos que estão nos assistindo talvez tenham uma ideia, às vezes, poxa vida, o que acontece lá dentro? Então, eu gostaria só de colocar que quando você entra numa casa espírita, você não se torna um iluminado. Você não recebe mensagens específicas para ti mesmo. Você não recebe nenhum manual de instruções para a sua vida. Você recebe uma proposta de um estímulo para que a pessoa consiga se elevar moralmente, consiga trabalhar a sua reforma íntima, né, o autoconhecimento, que consiga entender os princípios, né, da doutrina espírita e da nossa vida. Então isso é fundamental, porque à medida que a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai entendendo, como nós falamos no outro programa, a doutrina tem essa capacidade de nos esclarecer e confortar, né? Então é muito importante isso, que a gente coloque inicialmente. E sobre a questão da doutrinária ou a palestra pública, né? Ela é feita na casa espírita por pessoas como nós, né? com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, né? Mas pessoas que estudaram, que procuram estudar, procuram aprender, porque a casa espírita tem essa característica, né? De a gente aprender, de a gente ensinar, de a gente estar juntos, né? Então, só finalizando esse início de fala, eu gostaria de dizer que é preciso fazer uma diferenciação entre movimento espírita e a doutrina espírita. Talvez nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem. Passamos uma ideia, tentamos passar uma ideia, claro, muito simplificada, né, do que é uma casa espírita, e estamos recém começando a tratar desse assunto, das coisas que se pode encontrar, das coisas que não se vai encontrar numa casa espírita. Para os trabalhadores, para os estudiosos, como eu disse, nenhuma novidade. Para quem pouco ouviu ou pouca informação tem a respeito do funcionamento de uma casa espírita, Márcia, Jorge Brandão, Diógenes, é feita alguma exigência? Outro dia, até aqui, vindo para o local do programa, meu carro estava na oficina, peguei um carro e vim. E aí, durante o percurso, dizendo para onde eu vinha, o que ia fazer, essas conversas que sempre ocorrem, né? Aí o motorista me disse o seguinte: pá, eu estou precisando ir numa casa espírita. Eu estou precisando ir numa casa espírita. O que é preciso? Tem que fazer reserva de lugares? Tem que pagar alguma coisa? Qual é a exigência? Como é que se chega, Márcia, Diógenes, Brandão, numa casa espírita? Pois então, cada um de uma maneira, né? Cada um de um jeito, cada um com suas necessidades, né? A vida vai nos colocando situações que vai chegar um momento, às vezes, que vamos nos atrair por alguma outra, talvez, proposta, ou no mínimo por curiosidade para conhecer, né? O Espiritismo é uma doutrina nova, né? Poderíamos dizer assim, em termos de tempo de
constituição dela, de formulação dela, mas de certa forma ela já tem um número de adeptos assim e simpatizantes bastante expressivo, né? Quando a gente se depara com números mesmo, a gente percebe, poxa, mas não pensei que fossem tantos, né? E já é uma proposta. Chico abriu a picareta, né? Chico Xavier abriu a picareta, um espaço para a doutrina espírita assim fora do comum, ao ponto de trabalhadores de outros credos religiosos dizer, o que acontece lá eu não sei, mas esse cara é autêntico, né? Então, um exemplo de vida que realmente corporificou a proposta do espiritismo em termos de caridade, de bondade, de amor, de comunicabilidade dos espíritos, aproximando esse mundo invisível de nós de maneira mais palpável, da gente perceber no nosso dia a dia a interferência do além, a intuição que chega, né, aquele auxílio que vem, aquele conforto no momento de dor e de desespero profundo às vezes, né? Então, de muitas formas, a espiritualidade vem atuando e de muitas maneiras a gente vai buscar esse contato e essa possibilidade, né? Seja pela dor, seja pelo amor, seja pelo despertar, seja pela curiosidade, né? Esse exemplo que você deu numa situação trivial e corriqueira, e como acontece, às vezes a pessoa te olha, tu é espírita, né? E tu acaba, pela forma de ser, pela forma de falar, e quer queira, quer não, a gente impregna na nossa fala o pensamento espírita. Eu, no meio jurídico hoje, até numa audiência, às vezes, a gente fala, gente, isso é vibração, como é que vocês vão ficar brigando assim? Como é que fica a energia de vocês? Aí a gente está falando de vibração no dia a dia. E isso realmente acontece. E não tem como a gente dissociar, a gente realmente tem convicção que funcionam assim as coisas, né? E, de certa maneira, a nossa naturalidade vai possibilitando, né, um olhar diferente das pessoas com relação a algumas coisas que elas não estão muito acostumadas. Chega no final da audiência, às vezes alguém vai, tu é espírita? Frequenta alguma casa? Estou precisando. Acontece, né? E pela forma de ser, certamente. Diógenes, quem nunca entrou numa casa espírita, pode esperar o quê? Pois sabe que eu tenho ouvido alguns depoimentos, assim, de pessoas que, por exemplo, né, estão caminhando pelo centro da cidade, estão angustiadas, estão perdidas, e, de repente, encontram uma casa espírita com as portas abertas. E elas entram, curiosas, querendo saber o que acontece ali, curiosas, mas mediante uma dor, né, porque o motivo pelo qual leva as pessoas a buscar uma casa espírita, me parece, uma percepção minha, que ultimamente está sendo pela dor, né? As pessoas não estão conseguindo lidar com seus conflitos, né? Elas começam a perceber que o materialismo não está dando conta de tudo que elas precisam, e daí vem alguém e faz uma conexão, faz um comentário, algum familiar, né? E por que tu não vai? Vai lá. E essa pessoa, às vezes, vai buscar uma casa espírita. Normalmente, e a gente sempre espera que tenha uma recepção, né? Claro que as casas espíritas têm os seus horários, né, específicos para atendimento ali. Normalmente, na frente da casa espírita, tem ali na parede, né, escrito os horários para a pessoa se identificar ali. Mas sempre que a casa espírita está com as portas abertas, essa pessoa ela vai entrar e ela vai encontrar uma recepção, alguém que vai recepcioná-la, né? E talvez para esclarecer sobre os horários, horário de palestras públicas, entendendo que as palestras realmente são públicas, né? É aberto a qualquer pessoa que queira se esclarecer, que queira conhecer. E a partir dali, se tiver uma palestra pública, por exemplo, né, ela vai ficar sabendo dos horários. E não é nada complexo. Ela só vai entrar na casa, buscar o seu lugar ali, sentar e aguardar o momento que o palestrante vai dar a sua palestra. Encerrou a palestra, ela tem, né, o direito de ir para o passe. Opção, né? Isso. Ela tem o direito e a opção, né? Ela não é obrigada a ir. Então, ela pode simplesmente se retirar e ir embora, mas ela não é obrigada a tomar o passe. Depois nós vamos falar um pouco sobre a questão do passe. Mas é isso, não é nada complexo, né? Às vezes acontece das pessoas terem uma certa ansiedade social, porque eu já passei por isso uma vez quando eu era adolescente, que um amigo meu me convidou para ir numa certa religião, e lá a pessoa pediu, tinha acho que umas 200 pessoas,
E o líder lá que estava coordenando pediu para eu levantar, falar meu nome, porque que eu estava ali e tudo mais, e aquilo me deixou muito mal, porque o público, né, por incrível que pareça, há um tempo atrás o público era horrível para mim. Então eu ficava muito mal. Então na casa espírita não tem essa exposição. Então para você que não gosta de se expor, que é envergonhado, não se preocupe, né? Você pode ir tranquilamente numa casa espírita. Não vai ser. E assim, não acontece o fato de você achar que já me falaram também, tá, mas quando a gente entra na casa espírita, a gente incorpora um espírito, eles pegam a gente começa a se sentir mal, a enxergar, ouvir. Não, nós vamos falar também um pouco aqui da questão da mediunidade. Tem gente que não sente nada, só vai, assiste a sua palestra, se esclarece, pode tirar dúvidas depois e vai embora, né? Tem a biblioteca também nas casas espíritas, que ela pode visitar a biblioteca, ver alguma leitura que ela acha importante e que possa conectar com o tema da palestra também. Enfim, é tranquilo. Uhum. Uma das recomendações que se faz, isso sim, é que se desliguem os celulares. Se desliguem o celular. O meu tocou aqui. E aqui a gente deixou ligado até para controle do tempo, né? Essa é uma recomendação, né, que se faz sempre. Para quê? Para que não exista, como aqui não aconteceu, porque, né, nós já estamos, de certa forma, assim, não acostumados, né, mas preparados. Né? Então, mas às vezes pode cortar, pode quebrar, né, esta vibração que a Márcia falou, esta harmonização, porque isso é importante. E aí penso que vale numa casa espírita, em qualquer outro ambiente em que um assunto esteja sendo tratado, e é preciso que se esteja minimamente focado nesse assunto, né? O celular cria interferência, sim, além das interferências magnéticas, né, e de outras naturezas. Mas aqui tocou só porque a gente está fazendo também através do celular um controle do tempo. O Haroldo Dutra Dias diz que a casa espírita é um posto avançado da espiritualidade no mundo corporal. Um posto avançado da espiritualidade no mundo corporal. Como é que é, né, esta integração do mundo corporal com o mundo espiritual no papel, entre outros, da casa espírita, Jorge Brandão? Bom, eu vou ler um conceito de Emmanuel aqui sobre o centro espírita ou a casa espírita, porque tem várias designações, né? Uhum. Isso não muda em nada, Sociedade espírita, agremiação espírita, associação espírita. Então, existe Centrinho. O centrinho. Vamos lá no centrinho. Mas isso não muda, né, a nomenclatura. Então, Emmanuel coloca: o centro espírita é uma escola onde podemos aprender e também ensinar, plantar o bem e recolher as graças, nos aprimorar, aperfeiçoar a nós mesmos e aos outros na senda do bem. Então, daí a importância, né, de cada instituição espírita assumir com responsabilidade o seu trabalho, o seu papel, né? Isso é muito importante. E também, assim, dentro da casa espírita, como nós estávamos falando aqui, o Diógenes comentou, ninguém vai perguntar o nosso nome, a nossa profissão, a gente pode entrar lá sem problema nenhum. E tem na casa espírita, primeiramente, uma recepção, que é uma das partes mais importantes, ou tão importantes quanto as outras. Os recepcionistas são pessoas que estão ali preparadas para dar as boas-vindas, para tirar dúvidas sobre o que a casa faz, os trabalhos. A pessoa pode ficar bem à vontade e perguntar para o recepcionista tudo que ela tem, todas as dúvidas que eles vão responder. Da mesma forma, esses recepcionistas têm uma visão ampla e uma sensibilidade, às vezes, para perceber a pessoa no estado que ela se encontra. E a partir daí, eles podem falar também sobre o atendimento fraterno da casa espírita, que quase todas as casas têm, né? Que é a mão amiga, o ombro amigo da casa, onde se faz uma escuta empática, amorosa, e se fala sobre a doutrina espírita, explicando ela como ela pode estar relacionada na nossa vida. Então, é muito importante. E para quem busca uma casa espírita, como a Márcia falou, por curiosidade, porque não encontrou resposta em outras religiões, ou mesmo da vida, né, se prepare para entrar num ambiente bem simples, né? Isso é uma marca registrada
todas, pelo menos todas as casas espíritas que eu conheço, são ambientes simples, né? Porque não é aquela construção material, não é a decoração, não é a suntuosidade, porque lá não tem imagens, né? Não tem adoração, não tem vestes, né? Então, eu penso, né, que as 7 maravilhas antigas do mundo já foram todas destruídas, né? E a manjedoura, Jesus na manjedoura, está na memória de todos nós. Então, o conteúdo que tem uma casa espírita, que procura ter uma casa espírita, é muito importante, né, para que as pessoas sejam tocadas no seu coração, no seu sentimento, e possam querer voltar, né? Agora, sempre lembrando que a casa espírita é feita por pessoas, né? E todos nós temos as nossas limitações, né? Temos, como eu disse, o movimento espírita é diferente da doutrina espírita. São pessoas se movimentando, são pessoas convivendo juntas e que estão aprendendo umas com as outras. O Jorge, eu acho que o Diógenes também, já se falou também aqui, a própria Márcia, eu recorro de novo a Márcia, sobre a questão das vestes, né? Eu preciso estar vestido de uma roupa específica para frequentar uma casa espírita. Os trabalhadores, os passistas, que se chamam as pessoas que aplicam o passe, né, os aplicadores de passe, os próprios palestrantes, né, têm alguma recomendação especial? Então, isso que o Jorge fala é bastante importante para responder qualquer questão vinculada ao ritual, à veste, porque normalmente a gente faz essa pergunta porque já visualizou alguma questão por aí, né? Ou ficou sabendo de alguma questão específica relacionada a casas espíritas, e a diferenciação entre movimento espírita e, né, doutrina espírita é importantíssimo, porque são realmente pessoas, e a maioria de nós vem de outras religiões, vem com os seus rituais, vem sua bagagem. Com sua bagagem, vem com sua história, vem com sua percepção, seus amuletos de conexão, né? Certa vez eu escutei de um trabalhador espiritual até, se a pessoa precisa do rosário para ter fé, dá o rosário para ela, o importante é a fé. Vai chegar um momento em que ela não precisará mais do rosário e vai perceber que essa fé é fruto interior e ela já tem possibilidade de conectar sem nenhum tipo de amuleto ou acessório, né? Então esse é o mais importante. Então realmente as pessoas que criam algumas questões, né? Com todo respeito a qualquer pensamento contrário ou a forma como é estruturada determinadas instituições, como o Diógenes coloca, né? A questão tem a abertura, a palestra pública, depois o passe, aqueles que quiserem se sentir à vontade vão para o passe, mas nem todas as casas espíritas seguem essa ordem, nem todas têm o passe posterior, né? Nem todas seguem com uma prece de abertura nesse formato, e cada instituição acaba, por ser pessoas, estabelecendo de acordo com a compreensão, o entendimento, a proposta espírita, aquela situação, aquele contexto, né? A veste não foge disso, né? Mas isso que o Jorge fala é importantíssimo. A simplicidade é o mais importante. Lembremos-nos de Jesus. Como eram aqueles encontros, como chegavam as pessoas, os estropiados, esfarrapados, às vezes até no pensamento equivocado daqueles apóstolos inicialmente, antes do despertar espiritual de fato, rejeitando, afastando alguns, porque chegariam daquela forma, e o mestre deixando para nós um exemplo vivo de acolhimento, todos iguais. A aparência pouco importa, a forma como estão vestidos, né, a bagagem social, o contexto em que vive, não faz diferença. Ali nós somos todos irmãos. Então chegue na casa espírita como quiser, né? Venha com o que tem, com o que pode, vai encontrar ali o que nós temos a ofertar, que é a simplicidade da doutrina, o acolhimento, né, o esclarecimento no nível que se possa, e não há necessidade nenhuma de eu utilizar nenhum tipo de aparato, nenhum amuleto, nenhuma veste especial para mim fazer essa pousa, essa conexão, ou veicular uma mensagem que talvez eu tenha estudado apenas um pouquinho mais do que aquele que está chegando. Normalmente chegamos na casa espírita buscando uma amuleta. E encontramos uma bússola. Né? E esse momento, eu coloco que existem 3 momentos, né, do espiritismo, ou da nossa integração com o espiritismo e com a casa espírita. Primeiro, nós entramos na casa espírita. Após
algum conhecimento, algum entendimento, o Espiritismo entra em nós. E a fase mais bonita é quando nós compreendemos que ele tem que sair através de nós, das nossas palavras, dos nossos gestos e principalmente das nossas ações. Se expressar por nós. Isso, através de nós. Pois é, e aí tem uma questão acompanhando o raciocínio do Brandão, né? Porque nós, de uma ou de outra forma, passamos por essa experiência. Né? A gente convive, né, na casa espírita em que eu trabalho, lá no Mena Barreto, nas casas que cada um de nós trabalha, a gente convive. E aí a gente convive com pessoas das mais diversas origens. Né? E algumas pessoas que nasceram em berço espírita. Tem alguns que nasceram em berço espírita, família espírita, se criaram, ó, e aí nasceram em berço espírita. Outros não. Que tem esse privilégio, né? Que tem esse privilégio. Ó. Eu busquei, ó, claro que a gente também não está aqui para falar das nossas questões pessoais, mas como experiência, como partilha, porque esta talvez seja a situação, né, de muitos que estão agora nos acompanhando. Eu entrei agora numa fase mais recente da minha existência. Estou aí com 72 anos e comecei a buscar as casas espíritas há 8 anos atrás. A Kardec foi depois dos 50 também. Então, estamos aí quase na mesma fase. E o que eu quero dizer é que, de uma ou de outra forma, nós acabamos sendo chamados. É isso que eu queria destacar em cima desta fala do Jorge, que eu achei muito bem conectada. E no momento dessas fases. O terreno está propício, às vezes, exatamente, né? Exato. E isso acontece conosco, que hoje estamos aqui, né? E tem gente que está agora nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, que conhece muito mais do Espiritismo do que nós, né? Mas isso acontece com a gente, portanto, que está aqui, mas acontece com quem chega também pela primeira vez numa casa espírita. Né? E André Luiz, na série André Luiz, destaca que todas as pessoas que um dia chegam numa casa espírita, de certa forma, elas acabam sendo conduzidas. E o trabalho da espiritualidade é um trabalho de dias, semanas, meses e anos de preparação para que aquela pessoa acabe chegando numa casa espírita, seja para ouvir, seja para depois se integrar, para estudar e para divulgar. Né? Então, esse processo, Diógenes, que eu queria que tu comentasse também um pouquinho. O nosso tempo está terminando, né? Nesse primeiro bloco. Então já fica para o próximo bloco. Eu perguntaria também, e quando essa pessoa chega lá e foi toda preparada para isso, e chega lá e encontra um palestrante infeliz naquele dia, um problema sério na recepção, uma situação constrangedora, e ela tem esse primeiro contato com a doutrina espírita, esse impacto, esse choque, essa primeira impressão. Como é que fica também, né? Vamos pensar sobre isso. A pergunta da Márcia é mais difícil, né? É mais difícil do que a minha. Mas em compensação, tu terás algum tempo, né? Porque nós voltamos em seguida com a sequência do nosso, porque é nosso, é de todos, Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais.
Vencer Mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 3213 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+. Muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita está de volta. E no primeiro bloco, 2 questões vai ficar encaminhadas para o Diógenes. Lembras ainda? Eu lembro. Então vamos lá. Então, o que acontece? Quando eu evangelizava jovens, que eu evangelizei jovens por um tempo, e a sala ficava próximo à sala, o salão doutrinário. E eu conversava com eles algumas vezes sobre o fato do salão estar cheio, né? E eu dizia para eles, observem, né? A maioria são adultos, né? Pessoas de meia idade, pessoas com uma idade mais avançada, e vocês aqui todos jovens, né? Se vocês olharem lá para o público, vocês vão ver poucos jovens. Naquela época, né? Hoje acredito que já está aumentando, né? Mas ainda precisa aumentar mais, Precisa, né? O movimento até dos jovens, né? E daí eu disse para eles, olha só, a oportunidade que vocês estão tendo aqui agora, de vocês buscar um esclarecimento maior, né, sobre a vida, sobre a espiritualidade, porque a vida vai exigir de vocês, às vezes, né, a habilidade emocional, a habilidade psicológica, espiritual, para vocês lidarem com algumas questões da vida de vocês. E se vocês tiverem essa sustentação espiritual, esse conhecimento da doutrina, vai ajudar bastante. Porque muitos procuram a casa espírita na última hora, né? Como a gente falou aqui, eu não estou encontrando mais uma saída para minha dor, para aliviar a minha angústia, e aí eu vou à casa espírita. São vários motivos que levam alguém a buscar a casa espírita. Por uma dor, por uma aflição, por curiosidade. Eu vou ver como é que funciona isso, né? Ou pela sede do conhecimento mesmo, alguém que quer adquirir mais conhecimento e começou a estudar mais a questão da espiritualidade. Então, é muito normal pessoas que nunca foram à casa espírita e de repente estão adentrando pela primeira vez. E aí me faz lembrar uma frase, né, que é muito conhecida no meio espírita. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Exatamente. O que significa isso? E eu sempre bati nessa tecla. A casa espírita, num primeiro momento, tem que ser um lugar de acolhimento. Acolher quem chega na casa espírita. Do ponto de vista afetivo, emocional, porque essa pessoa ela precisa se sentir bem na casa espírita, ela precisa se sentir acolhida, confortada e reconfortada em algum momento, tá? E depois, né, ela vai conseguir, com o passar do tempo, ela vai entrar em contato, né, com a parte mais teórica da doutrina espírita, né? Porque quem chega lá com muita dor, por exemplo, com muita angústia, ela não quer saber o que é perispírito, né? Naquele primeiro momento de angústia. Ela quer que alguém ouça. O Jorge, que é do atendimento fraterno, né? O atendimento fraterno é a questão da escuta, que às vezes tu escutando aquela pessoa, às vezes tu não precisa falar muita coisa. Na clínica é assim, tu não precisa falar muita coisa. Ela só precisa que alguém escute ela. Então, é muito importante essa parte da recepção também que o Jorge falou,
dessa pessoa se sentir acolhida naquele momento, porque a depender de como a casa espírita vai recepcionar, pode fazer com que essa pessoa não volte mais. Né? E vamos pensar assim, ó, a importância, por exemplo, do orador espírita. O plano espiritual faz um trabalho árduo para levar aquela pessoa para dentro da casa espírita. Né? O plano espiritual se movimenta para ajudar aquela pessoa a intuir aqui, intuir ali, para ela entrar na casa espírita. E quando ela entra na casa espírita, o orador bota tudo a perder. Isso acontece, né? Assim como ela pode entrar na casa espírita e encontrar um orador excelente. Também. E ela ficar ligada àquele orador. Mas assim, o que é importante na casa espírita é a mensagem, é a doutrina, é o exemplo de Jesus, né? Então não há idolatria, né? Não há idolatria daquele ou aquela palestrante. E também não há como condenar aquele palestrante que naquele dia foi um dia infeliz. Porque palestrar na casa espírita é um compromisso. Por exemplo, nós aqui temos palestras agendadas até o fim do ano. Né? E aí, às vezes, tem dias que a gente tem que fazer uma prece, tem que se inspirar, tem que se proteger para poder enfrentar aquela missão. Né? Sem dúvida. Então, isso é muito importante colocar. É um colocar. desafio para todos, né? Na verdade, a casa espírita é um desafio para todos, porque todos nós ali estamos aprendendo, né? Todos nós somos seres humanos, somos aprendizes, né? Tanto para quem chega e para quem está trabalhando na casa espírita, porque a gente também vai se doutrinando ali, né, ao longo dos dias. Se falou em várias questões, palestrantes, né? O Jorge falou, mas acho que sempre é bom acentuar que são pessoas que acabam sendo, de certa forma, também convocadas, né, pela espiritualidade para o desenvolvimento de determinadas atividades ou de muitas atividades. Né? Então, são pessoas voluntárias, né, que acabam sendo os palestrantes nas casas espíritas. E os temas, como é que são escolhidos? Quem é que escolhe os temas para as palestras? O palestrante leva o tema, a casa espírita escolhe. Como é que se dá a escolha dos temas e a preparação de cada tema para ser exposto? Hein, Márcia? Então, como falávamos, cada instituição tem uma forma de atuar, né? O tema básico, o principal, o que deve nortear toda a fala e abordagem é a doutrina espírita, né? Claro que conectada com toda a nossa realidade social, claro que conectada com o momento em que vivemos, um instante necessário. Quando, por exemplo, se teve um abalo, né, um pouco mais grave em determinado contexto, lá quando aconteceu o incidente da Kiss, né, aquela tragédia, a mensagem da maioria das instituições espíritas de Santa Maria foi muito mais no sentido de acolhimento, de receptividade, né, de acalmar os ânimos, né, de trazer um consolo. Então, se volta um pouco mais a mensagem permeada pela doutrina espírita esclarecedora de que só há vida, só há continuidade, que as etapas difíceis têm uma razão de ser, mas se busca apropriar ao momento, ao instante. Agora, por exemplo, estamos chegando ao período de Natal. Trabalhar um pouco mais Jesus, trabalhar mais aquele pensamento de fé, de bom ânimo, de coragem, né? O Evangelho, as questões do Evangelho fazem mais partes do contexto e da escolha de temas, e algumas instituições, às vezes, quando nos convidam, né, qual é o tema que tu quer falar, né, qual é o tema que tu gostaria de abordar. Então, isso é muito variado, essa questão, não se deve engessar, se deve ter um roteiro, é isso, e a gente não foge do roteiro, e não trabalha com a espiritualidade, porque às vezes a gente é instrumento da espiritualidade. Quantas vezes a gente vai preparar uma abordagem e as coisas vão por outro caminho, ainda que o tema esteja permeado por tudo aquilo que você preparou, você foi por um caminho totalmente diverso, você conectou com alguém ali, a espiritualidade te inspirou, e quantas situações já aconteceu que ao final a pessoa vem dizer para você que hoje eu ia cometer suicídio. Essa fala, e você começa a entender um pouco que a gente é muito mais instrumento do que pensa, nas mãos da espiritualidade também, quando a gente está receptivo. Isso, e importante salientar que numa casa espírita existe uma organização, que tem pessoas que cuidam de diferentes
diferentes setores. E é importante afinizar essas pessoas com o seu devido setor ali, né? Por exemplo, na parte das finanças, colocar alguém que já tem algum conhecimento. No atendimento fraterno, por exemplo, não adianta colocar uma pessoa que tenha boa vontade, que seja muito bondosa, mas que não tenha uma estrutura emocional, né, para conduzir aquele trabalho. Um palestrante que tenha conhecimento, vontade, mas às vezes ele não consegue se comunicar, né? Então tudo se consegue encaixar no lugar certo, você tenta pelo menos encaixar no lugar certo. Então nada na casa espírita acontece de repente, existe uma preparação, existe estudo, né? Para tudo na casa espírita existe por trás uma estrutura, né? Então isso é muito importante a gente falar, né? É dividido em departamentos, né? Exatamente, é departamentalizado, né? Então é uma organização que funciona assim. O Chico chega a usar um exemplo, né, que até, de certa forma, agressivo. Eu só vou repetir porque veio do Chico, senão não repetiria, né? Dentro desta ideia das múltiplas funções e das importantes funções, todas são importantes no contexto do cumprimento do papel de cada casa espírita, né? No cumprimento e naquilo que se possa alcançar como harmonização para que as mensagens cheguem da forma certa, na hora certa, bem como a Márcia falou. Essa experiência, com certeza, cada um de nós já teve mais de uma vez. Olha, hoje eu ouvi o que eu precisava ouvir. Eu vim aqui não sabendo o que eu precisava e saio daqui agora tendo compreensão daquilo que me fez bem, daquilo que me faz bem. Então, cada papel é extremamente importante. Então, o Chico diz o seguinte, a casa espírita tem que ser um local onde se alguém cospe no chão, em seguida alguém vai chegar com um pano para limpar. Quer dizer, vejam só, Chico Xavier trazendo esse exemplo para dar uma ideia da importância de cada atividade na casa espírita, para que na hora da palestra, né, e não é que seja o momento mais importante, porque tem pessoas que vão na casa espírita pelo passe, esperando o passe. Às vezes contando o tempo para que o palestrante encerre a sua exposição e vá normal, natural, cada um dentro das suas necessidades, né? Mas tudo isso é extremamente importante. E aí vai desde a escolha do tema, né, por essa experiência dos palestrantes, pela disponibilidade dos palestrantes, porque eu comecei ouvindo, né, quando eu precisei. Eu percorri as casas espíritas para ouvir e às vezes eu fazia as minhas escolhas pelo tema, quando eu sabia antecipadamente do tema e teve um período que eu queria determinados temas. Outros mais amplos, como disse o Diógenes, não me interessavam naquela época. Depois a gente vai entendendo que tudo é importante, tudo faz parte, né, do grande contexto, né? Então, e depois a gente vai ganhando esta informação, esta experiência, esta referência, e vai avançando, e vai se disponibilizando. Então, por isso, a consciência necessária de que cada um cumpra a sua função da melhor forma possível, né? Então, essas experiências que nós estamos aqui passando são experiências que a gente vai recolhendo também no dia a dia. Eu lembro de uma história, como foi comentado aqui, do que as pessoas chegam às vezes na casa espírita e se impressionam positivamente, né, gostam daquilo ali e já se entusiasmam para o trabalho, né? Isso. Olha, o que eu posso ajudar? E tem uma história do Chico, também, que chegou um médico numa casa espírita e achou aquela palestra muito boa, achou o fundamento e disse, olha, eu estou pronto para trabalhar. Eu sou médium, inclusive, eu tenho sensibilidade mediúnica e eu tenho certeza que eu posso colaborar com a casa. Como é que eu posso trabalhar aqui? Aí o Chico disse, olha, chegou numa hora boa, nós temos aí o fim de semana o sopão e tem muita batata para descascar. Aí ele disse, poxa, eu vim aqui, sou médico, eu vim aqui, mas é isso, entende? É uma lição de humildade, né? Todo o serviço é digno e é importante. Então a gente chega e precisa se ambientar, precisa sentir a energia da casa. Então todo o trabalho é digno. E é importante que a gente, se tiver que varrer o chão, vamos varrer o chão. Então, ele nos convida a ser humildes, né? Como Jesus nos ensinou. Tá certo. E vocês viveram alguma experiência
mais marcante, digamos assim, nesse período de aprendizagem, de exposição da doutrina, por exemplo, na escolha dos temas, né? Já houve casos em que determinados temas foram passados com recomendações, né? Porque há também uma grande preocupação de que as palestras nas casas espíritas, elas não interfiram nas diferenças que muitas vezes as pessoas levam para o interior da casa espírita. E nós já passamos aí, vivemos permanentemente situações de conflitos em todos os campos. Como é que o palestrante, né, busca uma linguagem que seja de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, mas abrangente de tal forma que possa, de alguma forma, tocar, né, num público plural que está ali. Eu faço muito, ou tento fazer muito, esta leitura, né? Eu fico me imaginando o que as pessoas vieram aqui buscar. E faço, né? Peço, né, que a espiritualidade ajude para que a mensagem seja a mensagem que aquelas pessoas, de diferente forma, Sim. possam receber. Eu vejo assim a nossa grande inspiração, a nossa referência é Jesus. E se tem um conselho, se pode assim dizer, para quem vai fazer uma palestra, seja simples. Não complique. Porque as pessoas precisam de coisas simples, objetivas, claras, didáticas, né? Porque muita firula, vamos dizer assim, às vezes tira o foco. Então é importante que a gente seja simples. E essa questão de cada um encontra na palestra aquilo que precisa, e sempre tem algo que toca. Uma vez Divaldo veio, ele veio várias vezes em Santa Maria, mas uma palestra ele fez lá no Malé, há uns 20 anos atrás, e ele após a palestra autografava ainda ali, e aí entrei na fila, tietando, né, claro, o Divaldo, né, e tinha uma senhora na minha frente, e quando chegou a vez dela, ela disse assim, seu Divaldo, eu quero dizer uma coisa para o senhor, tudo que o senhor falou hoje foi para mim. Aí ele olhou para ela assim, deu um sorriso, assim, não seja egoísta, deixa um pouquinho para os outros. E eu assisti isso na minha frente ali. Tá certo. E aí não falou mais nada. Não me atrevo. Água fluidificada. O que é isso numa casa espírita? Então, o que será que tem na água? O que tem na água? Antes, durante e depois. É muito importante. Emmanuel coloca, né, que a água é um veículo mais maleável e que absorve melhor todas as energias, né? Então a água fluidificada são os fluidos que se movimentam, né, e fazem com que aquela água tenha características diferenciadas. Então, como a casa espírita é um ambiente de prece, é um ambiente onde as pessoas procuram elevar os pensamentos, né? Onde a espiritualidade está trabalhando, porque imagina, tem casas espíritas aqui, Santa Maria mesmo tem ali na Água Boa, né? Tem uma casa que tem mais de 100 anos. Sim, a pioneira, né? A pioneira. Tem casas aqui com muito tempo trabalhando. Essa casa está imantada, né, de uma energia maravilhosa, né? Então, quando a gente leva a água para lá, não é uma simpatia, né? Não é uma questão, é uma questão físico-química, né? A transmissão de fluidos, né? De transmissão de fluidos para aquela água. E aquela pessoa que levou a água acaba recebendo as benesses disso. Então, a água é usada, inclusive, em todas as religiões, né? Para batizar, para jogar água, para mergulhar lá no rio Nilo, né? No Jordão, né? Onde Jesus se batizou. Então, assim, a água realmente é um veículo poderoso. E a água fluidificada faz parte, né, da grande maioria das casas espíritas. É preciso ter água benzida, né? Tem. Água benta, água... E a água não tem contraindicação, né? Não. É verdade. A água... E também a simbologia da pureza, né? Da pureza, né? Quando Nicodemos, senador, fariseu, judeu, foi a Jesus para saber como é que ele... Como é que eu conheço esse reino de Deus que tu falas a ele? Ele estava admirado, né, com os feitos de Jesus na época, ao contrário dos seus
dos seus pares. Tem um caso muito bonito, bem curto, na André Luiz, na série André Luiz, que ele mostra que o caso de uma senhora que estava sozinha em casa e ela começou a passar mal. E ela começou a fazer preces, né, para ser amparada. E a espiritualidade, ela tendo um copo d'água ali perto, ela colocou tudo que ela precisava, toda a energia e tudo de cura naquele copo d'água e intuiu ela a tomar água. E aquilo foi uma medicação para ela naquele momento. Então, realmente, a espiritualidade usa isso também, né? É verdade. Bom, a espiritualidade usa instrumentos os mais variados, né? Como está nos usando, para que de alguma forma a gente também chegue a alguém com a esperança de que possamos estar levando uma boa informação, e estimulando, né, aquilo que é extremamente importante, que é a busca das suas próprias respostas. Foi alguma coisa que sempre me chamou a atenção na doutrina espírita, né? Estimular para que a gente possa buscar a compreensão das experiências vividas. E a partir daí... Despertar consciências. Despertar consciências. Outra função das casas espíritas, né? E nem todas serão abordadas aqui nesse tempo, que acaba ficando curto, esta relação com a comunidade na prática daquilo que Kardec destacou, frisou, esculpiu, né, através de uma frase: fora da caridade não há salvação. Como é? Que caridade se pratica? Qual é a caridade que se pratica numa casa espírita? Diógenes. Vamos lá. As fáceis hoje estão contigo. Sim. Pois é, Kardec, ele falou que ele até recomendou, né, que houvessem casas espíritas nas comunidades, em especial as mais simples, né? Porque em tese, era onde as pessoas estavam, em primeiro momento, necessitando. Então, assim, a casa espírita, ela vê a caridade como um processo de auxílio, né? De nós podermos sermos úteis aos outros, amparando, né? Levando o amparo, a assistência, o esclarecimento. Mas a gente sabe, né, que através do conhecimento da doutrina, através do evangelho, né, da verdade de Jesus, de nós conseguir dar esse acolhimento às pessoas, esse conforto, né, essa consolação. Mas existe também o trabalho material, né? As casas espíritas não acham errado isso, né? Por exemplo, né, arrecadação de alimentos não perecíveis, né? Por exemplo, a campanha do quilo, né? Tem casas espíritas que trabalham com a campanha permanente do quilo. Na questão, no inverno, né, recolher roupas, e pode ser permanente também. Então, assim, tem vários movimentos que se pode fazer na comunidade também, né? O sopão, né? Tem muitos trabalhos que fazem aqui na região de Santa Maria também. Tem brechós com preços simbólicos. 50 centavos, R$1, né? Então, as pessoas se movimentam para fazer essas doações, e isso também ajuda no acolhimento dessas pessoas, né? Porque as pessoas vão até a casa espírita também por conta disso, né? E é uma forma também de atrair as pessoas para dentro da casa espírita. Tem uma mensagem de Jesus, uma frase de Jesus que eu acho que ela é a base das casas espíritas, que é: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Né? E às vezes algumas pessoas se perguntam assim: tá, mas peraí, então quando eu estiver sozinho, Jesus não vai estar comigo, né? Porque ele diz que é a partir de 2. É que na verdade assim, essa ideia é para a gente entender que quando tem várias pessoas reunidas, essa convergência de pensamentos positivos, de propósito no bem, ela gera uma potência maior de amparo, né, e de cura. Então, assim, quando as pessoas estão envolvidas nesses projetos de amparo, de assistência, isso também faz com que as pessoas se reúnam, né, e fiquem se convergindo para esse movimento. Né? Então, a Casa Espírita também proporciona isso, além das reuniões públicas, dos estudos que tem, mas ela proporciona isso, um lugar onde as pessoas vão ter, né, esse amparo
E a questão da água fluida também, né? Quando a água está ali na casa, ela né, ela consegue essas propriedades mais elevadas para poder conseguir fluidificar a água, né? Bom, eu estou também de olho aqui no tempo, né? Acompanhando aqui o Jorge, que cuida mais do tempo aqui, né? E tem tanta coisa que a gente não falou. E aí, sabe qual é a minha preocupação? Que alguém que esteja nos assistindo agora e pela primeira vez, que não tenha se sentido contemplado. Totalmente esclarecido. Exatamente. Preciso pagar para ser espírita? Essa é uma outra questão. A bilheteria. Que horas abre bilheteria para ingresso na casa espírita? Dai né? de graça o que de graça recebesse. Olha, essa é o lema da... Eu gosto do pensamento espírita, da filosofia espírita, concordo com ela. Eu sou espírita. Posso me dizer que eu sou espírita? O que eu preciso fazer e ser e frequentar para mim dizer que eu sou espírita? Pois Kardec, quando ele faz essa pergunta, os espíritos respondem: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para superar as suas más tendências. Olha só. Não precisa ser perfeito. Nenhum espírito é perfeito, nenhum de nós é perfeito. Então a gente está nessa caminhada juntos, né? E o espírita, ele reza só na casa espírita? E o evangelho no lar, o que é? Olha, eu acho que nós podemos fazer um programa especial sobre o Evangelho no Lar. Tá. E a reunião mediúnica? O que é uma reunião mediúnica? Quem é que pode participar? Também. Chegou, já participa. Isso aí. Quero ir Quando o trabalhador está pronto, né, o trabalho aparece. O fato é que vai haver muitas atividades onde todas as pessoas poderão participar à medida de seu tempo, à medida da sua preparação, seu estudo, né? Posso fazer palestra espírita? Pode. Posso auxiliar na faxina? Pode. Posso participar da reunião mediúnica? Pode. Vai poder fazer tudo na casa espírita, acompanhando os processos. E se preparando. Com esse preparo, esse despertar de consciência, chegar ao momento que cada um vai fazer aquilo que mais se afinize, que mais tenha, né, possibilidades ali dentro do que já apresenta de possibilidades. Que ele tem que oferecer, né? Então há uma diferenciação de níveis na casa espírita? Olha, nós somos seres únicos, nenhum igual ao outro, né? Na espiritualidade existe, né? No mundo espiritual existe. É verdade. Eu fiz aqui algumas questões, colocações rápidas, né? Flash, porque tem muita coisa para se falar ainda sobre casa espírita. Pode se perguntar na casa espírita. Olha As aí, dúvidas podem ser levadas para lá, um atendimento fraterno vai auxiliar, a recepção vai auxiliar, aqueles que estão lá, nós. Eu já recebi pessoas no atendimento fraterno só para esclarecer dúvidas, pessoas que queriam saber sobre a doutrina espírita, sobre o trabalho da casa. Conhecer, como é que eu faço para frequentar, né? Um programa só de tirar dúvidas, hein? Falando em tirar dúvidas, eu gostaria de lembrar que agora nós temos um e-mail para as pessoas fazerem perguntas, né? doutrinaespiritasm@gmail.com. As pessoas podem, através desse e-mail, doutrinaespiritasm@gmail.com, fazer comentários espíritas, né? Comentários sobre os programas, perguntas, sugestões, críticas, todas são bem-vindas. E ainda coloco o telefone 99971-2827 para as pessoas passarem o WhatsApp, fazerem comentários e também sugestões de temas para nós. Deixa eu fazer o papel aqui do ouvinte, do telespectador, do internauta, né? Qual é o telefone? O número? 9971 para dar tempo de eu ir anotando aqui em casa também. 99971 2827. 2827. E o e-mail? É e-mail? E-mail, Despertar Espírita, ok. SM. ASM, tá? @gmail.com. Isso é bem fácil também, @gmail.com. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, como o Jorge disse, né, a sua crítica. Você que é trabalhador numa casa espírita, que é dirigente de uma casa espírita, né, quer fazer uma crítica, alguma correção, por favor, fique à vontade. Você quer encaminhar alguma dúvida, alguma preocupação, alguma curiosidade, também encaminhe. 99971 2827 ou pelo e-mail despertarespiritasm@gmail.com.
E nós, com certeza, teremos que voltar a esse assunto, né? Com muita alegria, porque realmente ficou bastante assunto aí. Foi só uma ideia do que é uma casa espírita, né? Tem muito mais para a gente trazer como informação, como experiência, né? Na busca sempre do conhecimento e da melhor informação, que é um dos objetivos do nosso Despertar Espírita, que hoje, pelo tempo, pelo nosso limite, vai ficando por aqui com a nossa gratidão a quem esteve até aqui conosco e o convite para que continuemos sempre juntos nesta caminhada que esperamos todos, né? Seja uma caminhada muito longa. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.